Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para poder falar sobre um assunto no qual ele está entrando na casa de muitas pessoas, as pessoas estão dando lugar para ele, que é a depressão. O que é a depressão? A depressão é a pessoa ficar, sem querer fazer nada, desanimada, desgostosa da vida, nada tá bom. Então eu quero delatar para vocês como ela começa. Porque tem muita gente que não sabe, né, como que a depressão começa. Tem gente que confunde, né, depressão com outro tipo de doença. Mas não, a depressão ela engana muita gente. Ela engana muitas pessoas. A depressão, o primeiro passo é você começar a não se importar com as coisas que você tem. Para você tanto faz. Se alguém chegar perto de você e falar assim com você, eu vou te dar um carro. Aí você nem liga. Você fala assim, pra que carro? Pra que fazer o que com carro? Então isso já é muito grave, já é muito sério. Porque você já não está se importando com as coisas no qual você sonhava. Você está deixando de sonhar. E é o primeiro sinal que você pode ter, porque quando eu estudava, uma vez uma amiguinha minha, na época, eu falo amiguinha porque nós éramos jovens, adolescentes, ela chegou perto de mim e falou assim comigo, eu tô sentindo uma sensação tão estranha. Aí eu falei, o quê? Aí ela falou assim, eu ganhei um vestido. Aí eu fiquei olhando pra ele e fiquei pensando, pra que esse vestido? Pra que eu ganhei esse vestido? Como se não fizesse sentido pra ela, entendeu? Aquela roupa, como se não tivesse significado nenhum pra ela. Aí eu falei assim com ela, mas é tão bom ganhar roupa e você não ligou? Aí ela falou assim, não, eu não me importei. E eu sempre tive um lado meu psicólogo na minha vida. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu seria uma psicóloga hoje. E no mesmo momento eu falei para ela, isso aí é porque você não está se importando com as coisas no qual te fazem bem, para você tanto faz, tem alguma coisa errada com você. Aí ela falou comigo, mas pensando bem, para que vestido? Aí eu falei com ela, eu não sei quem te deu, você ainda não falou, mas é uma maneira que a pessoa encontrou de agradar você. Aí ela falou, mas eu fico pensando, pra que ter as coisas, né? Eu acho tão bobo. Aí eu peguei e fui e falei com ela, essa sensação eu já tive, mas isso daí pode ser o início de uma depressão. Aí ela pegou e falou assim, depressão? Eu falei assim, ela falou, mas de quê? Eu falei assim, aí só você sabe, eu não posso te ajudar. Eu tenho alguma coisa te incomodando? Aí ela falou assim, não. Aí eu falei assim, talvez é porque você tenha tudo, né? Ela era muito bonita na época, chamava muita atenção das pessoas e tudo para ela era mais fácil, né? Aí ela pegou e falou assim, não tem muito o que fazer quando eu chego do colégio, que a gente estudava junto na mesma sala. Aí eu não tenho muito o que fazer, aí eu fico o dia inteiro, bem dizer, à toa. Aí eu falei com ela, vai ler um livro. Eu não vou te chamar você para ir na minha casa, que a gente mora muito longe uma da outra e fica difícil.
Mas vai ler um livro. Na época não tinha, né, esse contato que nós temos hoje de telefone. Então esse foi o primeiro passo. Só que depois o caso reverteu. Eu comecei a não dar valor às coisas no qual... Eu não sei se aquilo mexeu comigo, mas eu comecei a olhar para as coisas que eu tinha, que não eram grandes coisas que eu tinha, porque vai ter vídeos aqui eu falando para vocês que eu gostaria muito de ter as coisas até os 15 anos, que eu achava que depois não precisava mais. Depois eu vi que as coisas não é assim, é o tempo de Deus, né? Então depois eu comecei, né? Tudo um pouco que eu tinha, eu ficava falando que não queria, que não precisava. E eu fui percebendo, né? Eu mesma, eu tinha dado um conselho para ela, eu fui percebendo que eu estava começando a entrar em depressão. Mas aí, a minha depressão, eu sabia o motivo, a causa dela, no qual eu não vou relatar aqui porque é passado e não tem sentido, né? Mas a depressão, gente, ela tem que ser tratada, é uma coisa muito séria. Quando você percebe que está com depressão, você tem que pedir ajuda. Porque é difícil você sair dela sozinho. Porque às vezes tem pessoas como eu percebi que a minha amiga estava, eu ajudei ela, entendeu? De uma certa forma eu ajudei, falando para ela qual é o motivo que ela não estava achando graça no vestido. E eu me tranquei, eu não falei para ninguém, e aquele quadro foi piorando, e eu acabei tendo que procurar, né, ajuda profissional, e sempre com a minha mãe do meu lado. Então eu passei por momentos muito difíceis nessa época, porque as coisas eram muito difíceis para todo mundo. Eu perdi o segundo grau, eu não concluí, entendeu? Faltava poucas provas assim para eu poder fazer, para eu poder passar. Eu creio que se eu for lá e fizer uma prova, eles me dão meu diploma, já foi dito isso. Porque eu fui até no finalzinho eu comecei a ter a depressão. Aí cheguei, né, ficar bem mal, aí contaram com minha professora, aí elas entenderam, falaram que na hora que eu quisesse fazer a prova, eu podia fazer, que era direito meu, que eu não precisava preocupar com aquilo, para poder me cuidar, aquela coisa toda. Mas tem pessoas que elas não têm ajuda e acaba acontecendo pior, porque elas já começam a pensar em suicídio, entendeu? E elas começam a não querer mais viver, começam a não querer mais comer. De uma certa forma, elas começam a ir embora de um jeito no qual as pessoas não percebem. Elas, ao invés de comer, elas jogam comida fora. E ninguém presta atenção. Então, na hora que as pessoas vão se tocar, vão ver o que está acontecendo, é tarde demais. Então, é uma questão no qual eu estou tocando, que para muitas pessoas pode parecer uma bobeira, mas não. Vamos prestar atenção, né? Mas nos adolescentes, principalmente, nos jovens, que na maioria das vezes dão neles, porque é problemas que vêm que a gente não sabe resolver, a gente não consegue sair dele. Aí acaba afetando, né, a nossa mente, e a gente acaba pensando besteiras, né? E a mente da gente é algo muito assim, minha mãe sempre falou que a mente da gente é muito melindrosa. Eu fico achando estranho que hoje em dia ela tem Alzheimer, parecia que ela estava até adivinhando. A nossa mente, a gente tem que ter muito cuidado
com o que a gente pensa. A gente tem que ser muito firme, ter muita fé em Deus e acreditar que vai dar tudo certo, que é só um período passageiro que está passando, que na frente vai vir coisas boas. E nunca ficar só. A gente tem que sempre se apoiar em alguém. E na maioria das vezes, quando a gente está com depressão, a gente sempre procura agredir as pessoas no qual gosta mais da gente. Eu me lembro que quando me deu depressão, eu ficava muito assim, arrogante com a minha mãe, entendeu? E às vezes até respondia a ela e ficava reclamando com ela o tempo todo. Nossa, era horrível. E ela ali, né, tentando me ajudar, perguntando o que faltava. Eu falava tudo, me falta tudo, mas não era nada material, era algo dentro de mim, entende? Então eu consegui sair daquela, entendeu? E hoje eu procuro ajudar as pessoas que vêm com problemas até a mim, falar que está com algum problema. Eu sempre estou ali com uma palavra, um conselho, porque eu passei por isso e é horrível. Isso traz danos que vocês nem imaginam. Depois da depressão vem síndrome do pânico, vem tudo de ruim que vocês podem imaginar. Então a gente tem que procurar, né, ser mais humano com as pessoas, pensar para poder falar as coisas, porque tem pessoas que é muito emotiva. Às vezes você fala as coisas, elas ficam pensando aquilo tudo, o tempo todo. Eu já fui assim. Às vezes alguém falava alguma coisa comigo, eu só conseguia me sentir bem quando eu falava com a minha mãe. Mãe, fulana falou isso de mim e tal. Minha mãe xingava, né, na época, que, nossa, virava uma leoa. Aí aquilo parece que saía assim, sabe, de dentro de mim, porque eu me desabafava com ela e ela falava, você é isso, você é aquilo, não é nada disso. Quem falou, e falava uma opção de coisa, e aquilo me colocava para cima. No final eu começava a rir. Então a minha amiga fiel, a minha protetora, minha amada, minha querida, ela sempre esteve do meu lado em todas as circunstâncias, nos momentos bons, nos momentos ruins. Ela nunca me abandonou, ela sempre esteve comigo. Deus preparou uma mãe maravilhosa para mim. Ele preparou uma pessoa que eu precisava mesmo, e se não fosse ela, eu não sei o que seria de mim. Então a gente tem que saber, né, a lidar com certo tipo de coisa, porque tem vários tipos de depressão, tem vários tipos de síndrome do pânico. Tem síndrome do pânico que você não pode ficar sozinha, tem uns que você já prefere ficar sozinha, tem outros que você não gosta de ouvir barulho, de ouvir coisas ruins, tem outros que você já fica com medo das coisas, entendeu? E isso tudo leva a pessoa a passar mal. Dura no máximo uns 20 minutos, que eu fiquei sabendo disso tudo depois que eu tive. Você tem aquela crise, ela não passa de 20 minutos. Depois que você tem aquele desespero por você, que parece que é uma eternidade, que você ainda não tem um remédio para você poder tomar, aí muitas pessoas vão dizer que tá ouvindo o vídeo, o remédio é Jesus, mas até você encontrar Jesus, às vezes você não tem Jesus. Jesus não te deixa, mas você tem que achar Ele. Ele já te achou desde o ventre da sua mãe, mas você às vezes ainda não teve um encontro com Ele. Então você está neutra, você está sozinha, você precisa de ajuda. E muitas das vezes é uma ajuda de um remédio, porque você não sabe conversar com Ele, você não sabe se entregar a Ele, entendeu? Para essas pessoas que às vezes podem estar falando ou pensando isso, já dei a resposta. Então esses 20 minutos, gente, de síndrome do pânico é uma eternidade que eu já tive
E é horrível, é a pior coisa que tem. Eu não sei qual que é pior, a depressão ou o síndrome do pânico. A depressão, você não tem vontade de conversar, você não tem vontade de rir, você não tem vontade de arrumar a casa. Eu lembro que eu limpava a casa o dia inteiro. Quando me deu depressão, eu podia ver a sujeira que fosse. Para mim estava tudo limpinho, eu nem ligava. Aí minha mãe percebeu que tinha algo errado comigo, né? Porque eu era muito... tipo essas pessoas doentes por limpeza. Não podia colocar a mão em nada, que toda hora eu lavava a mão. Agora eu voltei a normal. Eu lavo a mão várias vezes. Eu me lembro que a psicóloga falou que não é normal uma pessoa ficar lavando a mão toda hora. Mas eu não sou a primeira, né? E eu já vi pessoas que fazem isso mesmo, tem mania de lavar a mão. E eu sou desse jeito, se eu colocar a mão no lugar, eu achar cismar que tá suja para comer alguma coisa, eu vou lá e lavo, mesmo estando limpa. Então, eu tô falando isso porque tem muitas pessoas igual a mim que tem vergonha de falar. Não, mas isso se chama, se for uma coisa bem, assim, uma coisa assim, repetitiva, o nome que se dá é toque, né? Tudo de ruim que vocês podem imaginar eu tive toque. Às vezes eu ia fechar o portão, eu voltava lá várias vezes, que eu achava que se eu não colocasse a mão no cadeado ou no portão, na fechadura, poderia acontecer alguma coisa comigo. Ou se algo que eu estivesse pensando, aquele pensamento não poderia estar na minha mente. Eu tinha que pensar outra coisa boa para poder eu prosseguir. Olha, isso aí, gente, eu tô falando porque existe, isso existe. Isso é horrível, é muito ruim. É horrível. Aí, pessoas ignorantes falam que a pessoa é doida, que a pessoa é esquizofrênica. Não. Isso aí é uma doença. Faz parte da depressão, porque a depressão ela traz vários problemas, ela traz o toque, ela é através dela que vem o toque, o síndrome do pânico, é através dela que vem, se você não se cuidar, a esquizofrenia, entendeu? Às vezes tem pessoas jovens que estão com esquecimento, não vou falar Alzheimer, né, porque ainda não comprovou que pessoas com menos de 50 anos pode ter Alzheimer. Eu já ouvi por alto pessoas falar que já tiveram, mas eu não vi reportagem assim concreta para poder falar para vocês. Mas a pessoa pode ter uma perda de memória por causa de uma depressão profunda. Então, gente, vamos ajudar um ao outro, não vamos ter vergonha de pensar algo e falar com alguém. Não precisa você ir para a rede social falar, você procura alguém, porque no momento que está passando aquilo com você não quer que ninguém saiba, entendeu? Se você pudesse esconder, você esconde, mas não faz isso não. Conta para um amigo, conta para sua mãe, conta para o seu namorado, conta para quem for, vai ao médico, vai se tratar. Não guarda isso para você não, porque isso traz danos. Eu tô vendo aí pessoas se suicidando, pessoas jovens, que você conversa com elas o dia inteiro e de repente elas vão fazer uma besteira. Eu já vi relatos de pessoas que fizeram isso, né? E a gente fica muito triste, porque são coisas que pode ser resolvida. A gente pode, né, aconselhar a pessoa. Um dia eu estava com a minha mãe no hospital, minha mãe tomando soro, aí apareceu uma jovem lá, o pai dela estava com ela, o pai dela estava em processo de separação, ele nem comentou nada comigo, quem comentou foi a mãe dela que falou, parece que o pai dela queria voltar, um negócio assim. E eu nem sabia que ela morava com um rapaz, e ela chorando muito. Aí eu perguntei a ela o que ela tinha, porque ela estava na sala de observação, igual minha mãe, só que a minha mãe estava tomando soro, e eles iam aplicar o soro nela ainda.
Aí ela falou que tinha tomado remédio, que a vontade dela era entrar em frente no caminhão, começou a chorar sem parar. Aí eu falei com ela que não era para ela poder fazer isso, que ela tinha um futuro pela frente, que ela ia ser alguém na vida, que ela tinha que lutar, estudar enquanto é tempo, que as coisas hoje em dia é mais fácil, que aquilo ia passar, eu não sabia o que era. Perguntei, ela falou que também não sabia, mas depois a mãe dela veio para ficar no lugar do pai dela, comentou comigo que ela morava com um rapaz, ela era muito novinha, muito fragilzinha, entendeu? Aí eu olhei assim e fiquei imaginando, às vezes até por causa do namorado, né? A gente não sabe, às vezes ele tratava ela bem, às vezes não, às vezes era algo dela mesmo, né? Às vezes até algo espiritual, gente. Tem depressão de tudo quanto é tipo. A pessoa tem que procurar saber de onde ela está vindo, arrancar da pessoa o que está acontecendo, que é a coisa mais difícil. Porque quem tem depressão, às vezes nunca sabe o porquê está com depressão. Você pergunta para a pessoa fala, eu não sei. Tem gente que tem de tudo e tem depressão e faz uma besteira. Aí você vai e pergunta, por que essa pessoa fez isso? Essa pessoa tem de tudo na vida. O que levou essa pessoa a fazer isso? A gente sempre pergunta, né? Mas nem a pessoa não sabe explicar o motivo. Infelizmente, é algo diabólico. Eu falo que a depressão é algo diabólico, não é de Deus. Não é mesmo. Mas o psicólogo, né, ele sabe, né, como arrancar da pessoa algo que aconteceu e nem ela mesma sabe. Aí ali, através dos remédios, aquilo vai fazer efeito, porque existem vários remédios. Você nunca deve tomar um remédio quando a pessoa fala para você, toma esse remédio que é bom para depressão. Não. Você não sabe o porquê. Esse horário é muito ruim de gravar vídeo, porque passa muito carro, muita moto, vocês me desculpam. Mas é o tempo que eu tenho, entendeu, gente? Vocês não sabem, a pessoa não sabe o porquê, o motivo que está com a depressão. Então, ela tenta explicar, mas nem ela sabe. Às vezes vem do nada, entendeu? Às vezes você dorme bem, você já acorda mal, e aquele mal não sai. Você já começa a inventar que você está com uma porção de doença. Pessoa, uma jovem com uma porção de doença, era meu caso. Eu falava com a mãe que eu não estava andando mais. Mãe, corre aqui, eu não estou conseguindo andar. Tudo coisa na minha cabeça. Mãe, eu não consigo engolir, mãe, me ajuda. Nada, não tinha nada. Fazia tudo quanto é exame, não tinha nada. Então, gente, vamos ajudar as pessoas. Vamos falar sobre a depressão, sobre o Alzheimer. Não é vergonha, entendeu? Isso aí é uma ajuda que a gente está dando para aquela pessoa que está passando por esse momento e tem vergonha de contar para as pessoas. Não fica com vergonha, não fica. Ora a Deus. Se você não conseguir ter aquele encontro com Deus, porque geralmente quando você está perturbada, com depressão, é difícil você ter um encontro com Deus, porque você mistura tudo, você fica perto das pessoas que estão na igreja porque você se sente segura por causa delas, não por causa de Deus. Então, para você poder ter um encontro com Deus, você tem que estar bem, você tem que curar a sua mente, para você poder ter um encontro com Deus, porque quando você está com a mente conturbada, é complicado você ter um encontro com Deus. A não ser que você seja orada por uma pessoa bem ungida e você esteja com a depressão espiritual, é diferente. Ele vai expulsar aquele demônio da sua vida e você às vezes até cai e você já volta sã. Isso é bíblico. Agora, quando é algo que não é espiritual, não adianta. Você pode pedir, porque você está pedindo, porque você está com interesse. E Deus conhece a gente. Não é que Ele é ruim, não. É que Ele quer que você ame a Ele, não
porque você está doente, mas Ele quer ter o seu amor, aquele amor de filha. Porque muitas pessoas falam que se você não for pela dor, você vai pelo amor. Mas a maioria das vezes que você vai pela dor, você nunca é curada. Se não for algo espiritual, você não é curado imediatamente. Deus vai curando primeiro a sua alma. Eu me lembro que toda vez que eu chegava da igreja, a minha colega falava assim comigo: não adiantou nada, né? Aí, como é que você tá? Porque eu tava lá fazendo um chazinho, outra hora procurando remédio para tomar. Aí eu falava para ela: realmente, eu continuo do mesmo jeito, mas isso aí é só com o tempo, né? Ela falou: se for para ficar assim, fica em casa então de uma vez, não tá adiantando nada, porque ela não conhecia, né, a palavra, e eu estava conhecendo, porque tem um versículo que diz, né, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para você poder ser liberto, você tem que conhecer, e a verdade é Jesus, né? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a luz. Então, se a gente não for até Ele, né, não resolve. Mas para você poder chegar até a Ele, às vezes você não está querendo no momento ir para a igreja. Então procura ajuda de outra forma. Eu estou aqui falando com vocês, eu não quero forçar vocês a nada, porque a Bíblia diz que não é nem por força nem por violência, nem por violência. Quando chegar a sua vez, vai ser natural, entendeu? Eu estou falando isso, pessoal, para todo mundo, para as pessoas católicas, para as pessoas espíritas, para as pessoas evangélicas, qualquer denominação. Porque a gente não deve olhar só para aquelas pessoas que pensam que tem Deus na vida. Porque o sol nasce para todo mundo. Eu estou falando para aquelas pessoas que estão perdidas também, que não tem nada, está no deserto, está precisando de Jesus, está precisando de uma palavra, está precisando de um consolo, de qualquer coisa, entendeu? Então, uma pessoa espírita pega esse vídeo e vê, aí vai falar assim: ah, então não é para mim, porque eu não estou na igreja, minha religião é outra. Não, isso aí é você e Deus, né? Porque Deus sabe o caminho de cada um. A Bíblia diz que nós temos a nossa escolha, né? Cada um escolhe o seu caminho. Ele mostra, e cada um vai para o caminho que quer. Então eu estou falando isso para todo mundo. É por isso que o meu canal, eu coloquei o nome A Vida Como Ela É, para poder não ter preconceito de doutrina, de religião. Cada dia eu falo um pouco de uma coisa, entendeu? Para poder ajudar as pessoas e me ajudar também, porque eu falando, eu vou me sentir bem também. Peço vocês também, gente, porque para o canal poder ir para frente, vocês que estão gostando dos meus vídeos, eu preciso que vocês dêem o like, eu preciso que vocês sejam inscritos do canal, entendeu? Porque senão o YouTube não vai me aceitar. Tem muita gente que tenta entrar e não consegue, porque ninguém dá um joinha. É tão fácil você apertar no joinha e você ser membro do canal, é tão pouquinho, né? Pouco com Deus é muito. Então vocês me ajudam também, para vocês também serem ajudados. Porque Deus coloca, né, palavras na boca da gente, para poder passar para os 4 cantos do mundo. Hoje eu estou falando isso, amanhã eu vou estar falando outra coisa, e é assim. E às vezes alguém está precisando de uma palavra e não tem ninguém para poder falar, porque ele tem vergonha de se expor. Então, hoje, gente, essa foi a palavra do dia, e para ela não ficar só nessa palavra,
Eu quero dizer para vocês que Jesus te ama, Jesus, ele é maravilhoso, ele não faz acepção de pessoa, não importa quem você é, não importa o que você faz, ele ama você. Fica com Deus.